Olá, seja você aluno, aluna ou profissional. Seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Nesta aula inicial de como projetar perfis de estruturas metálicas para cada ocasião de projeto, cada situação, nós vamos começar pelo perfil W. Quando projetar um perfil W? Onde eu irei trazer, no caso, as características, os prós e contras, calcados em quê? Calcados em minha vida profissional. Eu parei, refleti e comecei a criar prós e contras baseados em deliberações, em reuniões com clientes, conversas com operários de obra, soldadores, com metalúrgicos, com fabricantes, com outros engenheiros, outros colegas, e fui refletindo sobre toda a minha vida profissional. São mais de 2 décadas de escritório, de cálculo estrutural pesado. Então, com base nesse todo esse compêndio, que será trazido hoje, ele se calca justamente isso, na minha vida profissional, em todos os desafios, em todos os momentos difíceis que eu passei para encontrar um dado perfil, e em cima disso, eu comecei a refletir e criar essas aulas para você a partir do zero, para te ajudar e te nortear em sua vida profissional. Pois não é fácil você pensar em qual tipo de perfil utilizar num grande galpão, um grande projeto, com relação à economia, logística, será que ele vai ter na prateleira? Ou para uma solução específica, por menor que seja, ou tamanho médio, pequeno, pequeno ou médio porte da construção, não importa. Em função do grau da dificuldade da solução, de um laudo técnico, isso tudo permeia a cabeça do profissional, da profissional, na hora de definir um tipo de perfil para aquele dado projeto. O tempo ele é crucial, sabemos disso enquanto profissionais. E espero que esses compêndios, esses resumos, te ajudem, com essas notas, te ajudem a definir melhor os melhores perfis para utilizar em seus projetos, que você saia vencedor em suas concorrências, em seus projetos de vida profissional. Assim, vamos a início à nossa aula de hoje, começando com o título de Quando projetar perfis W, o nosso primeiro perfil da nossa série que iremos fazer juntos e deliberar juntos sobre esses assuntos. Assim, vamos a início à nossa aula de hoje. Ferramentas úteis para estruturas metálicas. Aula de número 8. Quando projetar um perfil W? Perfil W, características e suas aplicações. Bem, essa são transversal típicas de um perfil W. Um perfil W ele é constituído de um perfil laminado a quente, ou de chapa grossa, como desejar, e constituído de duas abas ou flanges, tanto faz chamar aba ou flange, e de uma alma única. Ele possui uma altura total, onde a gente denomina de D minúsculo, e uma largura total, que você pode chamar de BF, largura do flange, BW. O R é o raio de concordância, é um raiozinho que vem entre a alma, na conexão da alma com o flange. Então tenha muito cuidado na hora de trazer chapas, outros elementos a serem incorporados à alma desse perfil, pois você tem que fugir desse raio de concordância, a fim de garantir a planicidade na conexão. Ele possui eixos, no caso, X, em torno do eixo X e em torno do eixo Y, possui simetria em torno de ambos os eixos, ou seja, é um perfil duplamente simétrico. Em relação às características, eu destaco muito as suas abas muito largas, muito generosas com relação à largura, que nos permitem acomodar parafusos de alta resistência, como o STM-325, parafusos de baixa resistência, como o STM-307, soldas, chapas. As abas deles são muito largas e muito generosas nesse aspecto. Seu flange de elevada espessura permite receber, sim, soldas de elevada espessura também. Sua alma, muito alta, permite acomodar elementos como chapas, perfis L e outros perfis, chegando na sua alma. Um perfil W tem que ser alto, porque o momento fletor ele depende muito da altura, da distância entre flanges, enquanto que o esforço cortante ele depende muito da espessura da alma, como nesse outro item eu destaco a espessura da alma. Então, se você precisa de mais esforço cortante, mais resistência de esforço cortante, procure um perfil com espessura de alma maior. E se precisa de mais momento fletor,
procure um perfil de maior altura ou maior distância entre os flanges. Então, o perfil W é ideal para vigas, porque a viga trabalha muito armamento fletor e esforço cortante. Do ponto de vista logístico, verificar a disponibilidade sempre na prateleira. Então, sempre consulte o seu comprador em sua empresa antes mesmo de iniciar o projeto, antes mesmo de colocar o lápis no papel. Vá e converse com o seu comprador, se tiver essa figura tão importante, esse profissional tão importante em sua empresa, pois com ele você vai averiguar a disponibilidade do perfil ao longo de sua obra ou de quando, ou se ele estará ainda disponível a partir do momento que a obra começar e se haverá entrega em tempo hábil. Então, isso tudo é muito importante para você não sair projetando um perfil que nem vai ter na prateleira, que nem se sabe ao certo se ele estará disponível ou não na prateleira do fabricante. Aplicações. Bem, como viga principal, é a característica mais importante do perfil W, é como viga principal. Em todos os galpões que eu participei de concorrência, a gente tinha sempre na cobertura treliças, terças, como constituinte da cobertura como um todo, mas para o suporte dessas coberturas, eu sempre me utilizei de perfis W, como mostrado aqui, ou às vezes viga VS, mas sempre com essa característica, perfil muito alto, uma distância muito boa entre flanges e almas, no caso, que é a característica do perfil W. Então, falou em viga, grandes vãos e até grandes cargas, vencer grandes vãos com grandes cargas, o perfil W ele é o melhor, pois ele possui um excelente módulo de resistência, um excelente momento de inércia em torno do eixo X, que é o eixo que você vai estar trabalhando ao longo do momento fletor e do seu esforço cortante. Então, como eu falei, lajes, por exemplo, muito pesadas, não importa a laje maciça, pré-moldada, pré-fabricada, protendida, o perfil W, ele é excelente para resistir cargas de lajes e alvenarias, que são os dois grandes vilões de concreto armado, como você bem sabe, quando projeta concreto armado. E não recomendo o seu uso como pilar. Eu tenho visto muito o uso de perfis W como pilar. Se passar, ótimo. Eu não vou recriminar um projeto que eu estou verificando de um outro colega, porque o colega usou um perfil W como pilar. Se ele passar nos dois sentidos, nas duas direções, em torno do eixo X, em torno do eixo Y, com relação ao aumento fletor, ótimo. Com relação às beltês, ótimo. Mas para pilares, eu prefiro utilizar sempre o perfil HP ou o perfil H, pois ele possui uma mesa maior e, portanto, possuirá um raio de geração maior em torno do eixo Y também, não só em torno do eixo X. Então, não recomendo o seu uso, perfil W, como no caso, como pilar, pois ele possui um raio de geração excelente em torno do eixo X, mas em torno do eixo Y, o raio de geração dele não é bom, é menor, bem menor do que se fosse utilizar um perfil W, um perfil HP ou perfil H equivalente. Então, essa é a minha nota, é um ponto de vista meu. É, não recrimino quem usa, mas eu não utilizo como coluna, como pilar, o perfil W por esta razão. Aqui, uma viga sendo montada, no caso, içada, perfil W, aí vai, no caso, o mérito das equipes de obra, de como armar a logística para trazer o perfil para dentro do prédio, em que tivemos uma situação de reforçar uma laje existente, para transformar essa laje, que era uma laje de teto, em uma laje de piso. Então, quebrou-se o vão dessa laje, dividiu a laje em duas, e conseguimos aumentar, assim, a resistência dessa laje de tal modo que ela pôde ser utilizada como laje de piso. Aqui os operários colocando, no caso, furando, né, perfurando a viga de concreto existente, poder fazer a fixação, a inserção das barras de transferência para a conexão do perfil W e assim resistir à laje. Então, ajuste do perfil W no local, com uso de perfil W e barras de transferência. Aqui uma outra vista da mesma obra, em que você pode ver que ele é muito versátil, não só em obras do zero, obras limpas, você pode usar um perfil W, uma obra totalmente novinha, como também em aplicações existentes. Então, essa versatilidade é que eu vou estar ensinando você, a partir dessas aulas, como pensar a partir de outros pontos de vista e abrir sua mente para esse leque de opções formidável que nós temos na estrutura metálica. Que outra vista, no caso do perfil W, eu trago isso no livro, esses perfis, pondero sobre eles no livro de estruturas metálicas, dimensiono com vocês
e trago as características dessa obra também como um todo, além das suas fotos de execução. Aqui uma grelha, uma foto antiga. Aqui vale uma, no caso, um aprendizado, né? Nunca tire uma foto só. Quando você for fazer um relatório, uma visita técnica, sempre tire várias fotos, pois se uma foto falhar, como essa minha, ficou um pouco turva na época, em 2006, as máquinas fotográficas eram boas, não tão boas quanto hoje, naturalmente, mas a foto poderia ter saído mais nítida, muito melhor. Mas eu tirei uma foto só e voltei para o escritório. Então, essa foi uma grelha que eu fiz, no caso, na época, era muito novo ainda, e estruturas metálicas daqui, perfil W. Aqui nós temos grampos em U para poder fazer a fixação no caso ah, no caso das lajes pré-moldadas e com o perfil W. Então, sempre que trabalhar com laje maciça ou laje pré-moldada, sempre tem que trazer os grampos em U ou os parafusos Stud Bolts, como eu trago lá nas aulas de lajes mistas, de vigas mistas. Então, aqui só mostrando o uso do perfil W como grelha. Aqui, quando você faz um recorte de um perfil W, perfil, tenha muito cuidado na seção em que houve o corte, pois na seção que você corta, ele vai ficar mais vulnerável, mais suscetível o que? Ao processo de corrosão. Então, por mais que se você efetuar um corte no perfil, não interessa qual a sua geometria, e você aplicar uma dada proteção, no caso de pintura, nessa seção transversal cortada, sempre tenha em mente, no caso de fazer uma aplicação mais rigorosa do que a que foi aplicada no restante do perfil, pois aqui fatalmente você terá um processo de corrosão sendo iniciado. Aqui, um caso, é uma outra obra, onde utilizei perfil W, no caso, uma viga em balanço, laje de concreto armado, com paredes, escritório aqui em cima, era um balanço. Então, perfis W são formidáveis para trabalharem como vigas, são super resistentes e sempre atendem os quesitos de projeto arquitetônico. Aqui uma ligação de perfil L com eles tinham especificado parafusos de alta resistência e com folguinha de 1 centímetro no máximo. Mas, eventualmente na obra, às vezes eles trocam nossos parafusos, podem trocar, não vou dizer eventualmente, mas pode haver essa possibilidade, como houve aqui, de troca do parafuso por um outro, uma folga muito maior, ou mesmo com o uso de barra de transferência que não foi especificado. Então tenha muito cuidado, sempre vá à obra, se possível, para verificar se seu projeto está sendo, no caso, executado conforme você pensou, você concebeu. Então, uma ligação com perfil W e conectores. Aqui uma outra ligação muito pesada, foi uma das grelhas, uma das ligações mais pesadas que eu já fiz com o uso de perfis W, em que aqui nós temos perfis, no caso, laje pré-fabricada, para receber ar-condicionados, materiais, equipamentos e maquinários de ar-condicionado muito pesados sobre essa laje, com um vão muito, muito, muito comprido, muito grande esse vão, a ser vestido pela viga principal, e aqui as vigas intermediárias chegando na viga principal. Isso é uma forma de trabalhar que eu gosto muito de perfil W, que seria de trazer, no caso, um cotoco, um pedaço do perfil da viga, eu recorto no projeto e faço esse pedacinho menor ser soldado à viga maior, por exemplo. E onde eu localizo essa chapa de ligação? Justamente numa região próxima a um montofletor muito pequeno, onde o montofletor ele migra do montofletor negativo para o positivo, onde você tem um montofletor muito pequeno ou quase nulo, não precisa ser zero. Você vai ter menos esforços de tração, no caso, na ligação, e menos esforços. Aqui vai ter mais esforço cortante, que está próximo do apoio. Mas você atenua o montofletor, e atenuando o montofletor no ponto dessa ligação, ao buscar um defletor próximo de zero, você vai ter menos tração. Então, você exige menos os parafusos de alta resistência à tração. Então, essa é a forma que eu gosto de projetar, pois chega na obra e apenas parafusa. Não tem solda de campo, é uma obra limpa, todas as soldas já foram feitas na montadora, né, no galpão da montadora, pintadas, galvanizadas, tudo direitinho, chega na obra limpa e apenas parafusa. E quando eu parafusar, ainda recomendo a aplicação de epóxi, é, com, com cerca de 50 milímetros de espessura de epóxi, uma demão só, por sobre os parafusos e porcas que foram montados. É uma recomendação extra que eu deixo no livro também, essa recomendação, e trago ela fortemente
para ajudar no combate ao processo de corrosão, porque o processo de corrosão sempre começa pelos locais mais frágeis, que são o quê? Pontos de soldas maltratados, com galvanização e pintura, ou pontos de ligações parafusadas, também maltratados, com relação à pintura, uma pintura, no caso de pós-montagem, chamar assim. Aqui, como eu falei, eu sempre trago as vigas projetadas dessa forma, com chapa de ligação já vindo com elas, onde elas serão montadas e parafusadas na região de um diretor muito próximo de zero, ou bem atenuado, bem reduzido. São chapas de ligação, no caso aderidas às vigas de perfil W. Aqui, enrijecedores conectados às vigas de perfil W, muito importante. Sempre que você tiver região de pilar, no caso, a apoiar o perfil W, uma viga, sempre garanta enrijecedores alinhados com o pilar que irá servir de suporte. Sempre. Isso pode passar desapercebido. Você pode esquecer, sim. Isso acontece em projetos. Então, põe num checklist, numa cartilha sua, de sempre prover enrijecedores em regiões de apoio com pilares. Houve um pilar, haverá um pilar nessa região para apoiar essa viga, então garanta enrijecedores. Basta dois, e ali em cada enrijecedor com o flange do pilar. Aqui eu coloquei três, pois era uma obra muito pesada, como eu falei, com vãos muito grandes, cerca de 30, 40 metros de vão a vencer, e com cargas muito exacerbadas de maquinário de ar-condicionado. Aqui no caso, um pilar, onde foi utilizado no perfil W, eu verifiquei esse pilar na época de um projeto de um colega de fora, e ele passou, tá direitinho, não vou criar encrenca, porque eu não concordo com o uso de perfil W como pilares. Isso é um quesito meu. Eu gosto de trabalhar sempre com bom raio de geração em torno do eixo Y também. E o perfil W não permite o uso de um raio de geração muito bom em torno do eixo Y. Então, eu aprovei, ele passou no cálculo, não vou recriminar o uso do perfil W no projeto do colega. Passou, segue em frente. A gente não está aqui para criar confusão. A gente tem que ter nossas ideias, ter nossas próprias, digamos assim, características, anotações pessoais de vida, mas nem por isso iremos deixar de aprovar, porque ele não segue a sua mesma linha de raciocínio ou o que for. Está certinho, passou no cálculo, não tem problema. Mas é uma nota que eu sempre deixo de procurar evitar perfil W como coluna. Aqui, registradores de base, a gente chama registradores de base de pilar, para não confundir com os registradores de viga. A gente sempre utiliza eles em base de coluna, pois eles funcionam como uma espécie de viga nessa laje. Imagine você virando de ponta cabeça esse pilar. Então, cada registrador é como se fosse uma viga, e essa placa, chapa de base, é como se fosse uma grande laje apoiada sobre essas vigas, esses registradores. Então, teria esses balanços aqui. Então, eles estão quebrando, no caso, o quê? O vão dessa grande laje. Imaginando a chapa de ligação como uma laje e eles como vigas. Eles estão quebrando o vão. Então, quando você usa vários registradores como esses aqui, você permite reduzir a espessura da chapa de base. Então, essa é uma das grandes funções dos registradores de base de pilar, que é de reduzir, promover a redução da espessura da chapa de base. O grout também está direitinho. Note pelo corte, aqui tem uma camada de concreto, uma camada de grout. Muito bem feliz o projeto, pois ele garante uma distância com relação ao piso. Sempre garante um grout de uma altura pelo menos de 5 centímetros em relação ao piso acabado, para que na hora da lavagem você não tenha o risco de entrar em contato com sua chapa de ligação e criar uma corrosão prematura no início de projeto. Apenas o destaco aqui com relação à ligação, eu sempre utilizo primeiro a arruela de pressão, você pode chamar AP no projeto, botar uma legendinha para reduzir texto. Depois o colega utiliza uma porca sextavada e outra porca sextavada. Eu sempre recomendo utilizar após a arruela de pressão uma arruela lisa, depois a porca sextavada e entre as duas porcas sextavadas uma arruela de pressão. Às vezes o colega até especifica no projeto, mas na obra não é executado conforme tal. Então tenha muito cuidado, sempre que possível, vá à obra e verifique esse projeto, se a obra está sendo executada conforme você mencionou no projeto. Aqui uso de perfis menores e perfis maiores no mesmo vão. É uma tática muito utilizada, é a mais recomendada em empresas para se ganhar licitações
de obras, ganhar concorrências, né, de projetos de grandes galpões, supermercados, indústrias, é você utilizar perfis maiores nas regiões de apoio do pilar, onde vai ter muito fletor negativo muito mais acentuado, e você vai ter muito fletor positivo aqui menos acentuado, ou bem menor do que o infletor negativo no apoio. Então, nesse momento fletor positivo menorzinho no vão, você é permitido, no caso, utilizar um perfil menor. Então, onde vai muito fletor menor ao longo do vão, muito fletor positivo no caso, você utiliza um perfil menor. E para muitos fletores negativos maiores, no caso, nas regiões de apoio, você utiliza perfis maiores. Que note que o colega utilizou um perfil alto ao longo de toda a continuidade do vão. Não haveria necessidade, pois com certeza a partir daqui haverá uma passagem do momento fletor negativo para o positivo e uma redução desse momento fletor ao longo do vão. Dependendo de cada obra, lógico, de cada situação, mas normalmente há uma passagem do momento fletor negativo para o momento fletor positivo, ele zera aqui em certo ponto, daí o uso da chapa de ligação nessas regiões onde o momento fletor ele é próximo de zero, e depois o momento fletor positivo ele tende a ser, no caso, menos acentuado do que o momento fletor negativo. No caso de ter um momento fletor positivo muito alto, tão alto quanto o negativo, aí tudo bem, justifica utilizar um perfil desse contínuo, mas normalmente eu utilizaria um perfil aqui menor para poder reduzir perfil, massa e tentar ganhar concorrência. As concorrências são muito acirradas e por muito pouco uma empresa perde uma concorrência. Uma outra coisa a destacar, eu utilizaria a chapa de ligação até o final, eu não faço esse recorte, e eu recortaria um pedaço desse perfil para fazer uma espéciezinha aqui de console, para fazer uma transiçãozinha suave da tensão desse pilar para poder até a chapa de ligação. Eu nunca faço esse recorte abrupto como mostrado na foto, eu não gosto. Aqui mais uma vez a chapa de ligação, mostrando a interação, no caso, o ponto de conexão entre a viga, que passa por cima de um pilar, até uma outra viga. É muito comum, isso aqui é no Canadá, é muito comum eles utilizarem perfis quadrados como colunas, pois possuem um momento de inércia, radiação muito bom em relação aos dois eixos. Eu sempre opto por perfil retangular quadrado, ou, como eu falei, perfil HP, perfil H para colunas, pois possuem momentos de raio de geração. Possuem raio de geração muito bom em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y. Então, é muito comum no Canadá, é padrão praticamente, de vários supermercados, utilizar colunas em perfil quadrado, retangular. É bem difícil encontrar no mercado no Brasil, é portanto que eu sempre recomendo que você orce e verifique junto ao comprador se haverá esse perfil disponível para o seu projeto, por exemplo. Tem vários fabricantes no Brasil, como a Tupper, no sul do país, por exemplo, que fabrica perfis quadrados e retangulares. Então aqui temos a ligação, aqui há uma fotinha ampliada mostrando esse momento da transição de uma viga maior para a viga menor, apenas mostrando que você pode gerar economia. Aqui não houve tanta economia, o colega utilizou um perfil maior, se não conectar no perfil maior. Pode haver alguma justificativa, muito fletor negativo, ele ficou igual ao muito fletor, no caso, positivo, enfim. Mas se ele criou uma conexão, fatalmente há um muito fletor aqui zero, e fatalmente haverá uma transição, no caso, para o muito fletor positivo. E naturalmente, muitos fletores positivos, eles são mais atenuados em supermercados, indústrias, obras desse porte, do que os negativos. Então, vale a pena reduzir as vigas além dos apoios. Por sobre os apoios, vale a pena reduzir a viga conforme no caso, o valor do seu multifletor positivo atuante. O uso de perfil W como laje de steel deck, já mostrei isso, trago essa aula para você aqui no canal, exclusivamente com uso de como vigas mistas para laje com laje steel deck, com uso de steel de bolt, em que você, nesse projeto que eu trouxe para vocês, houve, no caso, uma viga maior, servindo de suporte para outras vigas menores passando por cima delas, todas em perfil W, outros perfis W, no caso, chegando nos balanços, e por fim, a laje steel deck, com a forma steel deck, em forma metálica, que ela evita o uso de pontaletes na obra, reduz e evita, né, praticamente, o uso de pontaletes na obra, reduzindo esse custo de madeira, pontaletes e escoras na obra. E aqui, a laje de concreto armado. Como eu falei, laje de concreto armado, steel deck, pré-moldada, qualquer tipo de laje maciça, pesada, os perfis W eles dão
conta do recado e muito bem. E o estudo de Bolt você utiliza para poder funcionar como grampo entre o perfil W e a laje maciça. Naquela foto bem antiga, eu utilizava perfis de barra U dobrada, como mostrei na foto, está um pouco turva, peço perdão por isso. Ou você pode utilizar também os estudos de bolts para garantir essa aderência, essa ligação, no caso, na transição da laje de concreto com o perfil W. O que você não pode é fazer a ligação da laje steel deck ou uma laje de concreto diretamente sobre o perfil W, sem estudo de bolt ou sem uso de grampos em forma de U, como utilizei naquela foto. Tem que utilizar um ou outro para garantir essa aderência, essa fixação. Aqui um itemzinho extra que eu criei, como conter vigas tão longas em mercados e indústrias. Bem, note aqui, por exemplo, outras fotos mostrando vigas muito longas. Em cada projeto, em cada licitação para fábricas, supermercados, você terá invariavelmente vigas muito longas, 20, 30, 40 metros de vão a vencer. E como você pode fazer para poder reduzir, no caso, a massa, a altura do perfil da viga W, do perfil W, e você assim garantir uma maior, no caso, competitividade do seu projeto e até, quem sabe, ganhar concorrência. Bem, imagine que você tem aqui uma viga, no caso, vai ter a viga treliçada de cobertura, por exemplo, a viga servindo de apoio para essa viga treliçada seria uma viga de perfil W, por exemplo. O que eu recomendo fazer? Eu passo, no caso, uma cantoneira, no caso, uma diagonal, ou uso o mesmo perfil da diagonal ou da montante, eu passo por baixo do perfil da viga, por exemplo, e trago outras diagonais conectando, no caso, essa cantoneira que eu passo por baixo da viga metálica até o próximo nó. Eu tenho que encontrar o próximo nó da treliça. Eu não posso fazer esse perfil em diagonal, ficar amarrado com um banzo. Não, eu tenho que encontrar outro nó para poder garantir que os esforços de tração, compressão, todos estão nos nós direitinho e não haverá aumento fletor sendo gerado na treliça. Então, dessa forma, você trava o perfil, está travando o perfil na mesa superior e também está travando o perfil na mesa inferior. Então, eu utilizo um travamento desse a cada 2, 3, 4 metros, o quanto você precisar. Porque se a viga possui 20 metros de vão, por exemplo, o que, o que deve ser levado em conta no cálculo não é o comprimento total, mas é o comprimento do LB, o comprimento de travamento. O B vem de bracing, travamento em inglês. Então, o LB, se você usa um travamento desse a cada 2 metros, seu LB vai ser de 2 metros, não de 20 metros. Se você não tem travamento na viga, você vai ter uma viga com comprimento total de 20 metros e um LB de 20 metros. Mas se você trava a viga a cada 2 metros, seu LB é de 2 metros. É ele que entra no cálculo para computar a distância entre pontos de contenção lateral da viga. Eu trago esses cálculos aqui no canal de viga também, com pontos de travamento, na laje do Steel Deck, né, na playlist da laje de Steel Deck, de formas de vigas mistas, eu trago esse cálculo. Então, se o LB for de 4 metros, você está travando a cada 4 metros, mas a viga possui 20 metros, então seu LB será de 4 metros no cálculo. Você não vai usar 20 metros no cálculo como comprimento do LB, e sim 4 metros. Então, essa é uma outra jogada, um outro artifício que as empresas se utilizam já de muito tempo para poder travar a viga a cada X metros e assim reduzir a massa do perfil. Então, você consegue vencer uma viga, um vão de 20 metros com um perfil menor. Então, se você tem duas situações, uma viga de perfil W vencendo 20 metros apenas com contenções nos apoios, é uma coisa, o perfil W vai ficar maior. Se você tem o mesmo perfil W, as mesmas condições de cargas, com apoios apenas nos pilares e mais esses apoios intermediários, você vai ter um LB menor ao longo do vão de 20 metros e, consequentemente, você reduz o comprimento, a altura, no caso, da sua viga. Então, aqui outro artifício de travar a viga entre mercados e indústrias. Aqui apenas mostrando quando você não tem coincidência no nó. Você tem a viga chegando, seja uma falha de obra, de execução, ou seja uma falha de projeto. Você tem a viga chegando no meio do banzo, que não é ideal. O ideal é que a viga sempre chegue no nó. No caso, que a treliça se apoie, no caso sobre a viga metálica, numa região de nó.
Isso aqui é ruim, você vai gerar muito fletor no banzo. E como você evita muito fletor no banzo nessa situação? Você já projetou a treliça, o que que eu faço? Eu disponho do mesma tratativa do slide anterior, para travar a minha viga na parte inferior, que é o que me interessa, e vou trazendo até os próximos nós, no caso, os meus travamentos. E nessa região de apoio da viga específico, eu crio uma outra diagonal, conectando o ponto de contato da viga com o banzo até o próximo nó. E aqui eu complemento com outra diagonal até o próximo nó, o outro nó mais próximo também. Aqui eu poderia fazer assim, porque eu tenho uma outra diagonal chegando, por isso que eu não coloquei ela na outra posição, no caso diagonal oposta. Então você tem vários triângulos. O segredo das treliças, para mantê-las isostáticas, é você ter essas áreas sempre em forma de triângulos, no caso, entre as diagonais, montantes e banzos. Aqui uma foto da vida real, mostrando, no caso, uma viga metálica, como eu falei, servindo de suporte para aderir terças de cobertura, onde o colega traz, no caso, o travamento da terça de cobertura até a base, no caso, da viga metálica do perfil W. Não sei se realmente é um perfil VS, uma viga soldada, ou um perfil W muito alto. Essa foto também é no Canadá. E o perfil W, no caso, no Brasil, ele vai até 610 milímetros de altura, em torno de 610 milímetros de altura, a família 600, W600. No Canadá, esse perfil W vai até 1000 ou 1100, não me recordo o valor total, mas com certeza 1000 ou um pouquinho mais do que 1000 milímetros é o padrão de perfis W aqui. Então, por que que não ter, né, no nosso país, também no Brasil, perfis W padronizados com 700, 800, 900 milímetros de altura, para você fazer frente às vigas soldadas também. Então, vale aqui a reflexão. Então, aqui nós temos o travamento. No caso, o colega travou a parte inferior da viga, no caso, se utilizando da terça. Então, ele também está travando a terça e, ao mesmo tempo, está travando também, no caso, a base inferior. Por isso que o propósito é travar mesmo a base inferior, no caso da viga metálica, e reduzir esse comprimento LB, a distância do LB entre as contenções laterais da viga. Então você tem aqui uma foto ampliada, onde eu mostro o travamento vindo da terça, um travamento curtinho. Quanto mais curtinho o travamento, melhor, mais efetivo do que um travamento mais longo, que você tem aqui tração, compressão apenas, sendo transmitida através de uma distância um pouco mais curta. Um bom ângulo, cerca de 40, 45 graus, que é o esforço cortante máximo acontece em 45 graus, como a gente aprende lá no Ciências dos Materiais, e travando a mesa inferior. Então, a partir do momento que você cria vários pontos de contenção desses na sua viga, você vai criar um comprimento de LB, uma distância de LB menor, e assim reduzir o seu perfil. Experimente fazer isso em seus projetos, nas próximas concorrências de projetos, de galpões, mercados, e você vai ver a economia que você vai trazer para a sua viga de cobertura. Bem, essa foi um resuminho dos prós e contras que eu consegui me lembrar, de toda a minha carreira profissional para ti, para servir de anotações a partir de agora e você não ficar mais no vazio, ter um ponto de partida para criar ideias melhores do que as que eu criei e tive até aqui. Agradeço muito, deixo aqui minha gratidão, pela gentileza em me prestigiar em mais esta aula e espero que tenha gostado. Estou criando essa sequência de aulas justamente para te ajudar no dia a dia, em suas anotações, seja você profissional de engenharia ou de arquitetura, pois irá te ajudar enormemente na concepção, na elaboração de seus projetos. E aqui os meus dois livros, lançados pela editora Oficina de Textos, de estruturas metálicas e de pavimentos rígidos, no caso de concreto armado, chamado Pavimentos Industriais e Concreto. De estruturas metálicas eu lancei há cerca de 2 anos atrás, e esse de concreto armado para pavimentos eu lancei esse ano, eh, no ano de 2023. Deixo aqui para as suas, no caso, necessidades futuras, como profissional, e para o seu uso diário. Esse é o intuito, ajudar-lhe no uso diário, no calor do momento do projeto, das suas soluções. Eu trago casos reais, aplicado de modo passo a passo, para efetivamente você ler, entender e já aplicar, sem rodeios e sem muita perda de tempo. Assim, deixo aqui minha gratidão mais uma vez e te encontro na aula seguinte. Muito obrigado.